Boa tarde a todas, a todos. Estamos aqui nos organizando para mais uma live do Observatório. É um prazer receber todas e todos aqui no finalzinho do dia, né? Vamos esperar aí para que a nossa convidada chegue e a gente possa dar início a esse debate. Boa tarde a todos, todas que estão entrando aqui. Obrigada, Nayara. Estamos aí abrindo espaço para que os movimentos sociais possam falar das suas ações, né? Acho importante que nesse momento de isolamento a gente crie espaços como esse para difundir as ações dos movimentos sociais, dos movimentos populares, né? Que tem sido fundamental nesse momento em que o poder público falta, né? Fundamentalmente na periferia, que é onde aí o Levante tem contribuído muito. Eu vou aqui chamar a Stephanie, que é conosco hoje. Mandei aí, Stephanie, o convite, aguardando você se conectar aqui conosco. Vamos ver. Mandei o convite. Vamos ver se a gente consegue conectar. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se agora vai. Boa tarde, Verônica. Deu certo. Ai, peraí. Sem problemas. Vamos nos organizando. Oi, Stephanie. Pronto. Boa tarde. Oi, Fabiana, tudo bem? Tudo bem? Me Tudo escuta bem? certo. Muito bem, muito bem. Obrigada, viu? Obrigada por compartilhar esse momento conosco. Eu sempre faço um uso de alguns segundos para agradecer a ProEx, que é quem nos apoia nesse projeto de extensão, né? O Observatório é um projeto de extensão da Universidade Federal do Tocantins, apoiado pela Pró-Reitoria de Extensão, na pessoa da professora Santana, e também a professora Etienne Fabrin, que é a diretora do campus de Porto, né? Duas mulheres aí na linha de frente, né, da consolidação de aspectos fundamentais da universidade, né? Então, por esse motivo, eu quero agradecer aqui em público também e a você que está aqui conosco hoje para partilhar um pouco das ações do Levante nesse momento de pandemia, né? Então, vou passar a palavra para você, para que você faça suas considerações iniciais e que a gente inicie esse bate-papo. Tá certo. Bom, eu, né, em nome do Levante também agradeço muito a oportunidade, o convite e o espaço, né? É um espaço muito importante para os movimentos sociais e nós agradecemos muito, né, assim, pelo convite. E para começar, assim, como o próprio tema da live diz, né, eu estou aqui para falar um pouquinho sobre como o Levante Popular da Juventude vem atuando, né, nesse tempo tão difícil de pandemia, né? Então, assim, a gente sabe que o Brasil, né, hoje, infelizmente, atinge a marca dos 30 mil mortos pelo Covid. A gente passa por uma situação difícil, mas, né, tem parcelas da população que enfrentam ainda mais dificuldades, né? Uhum. A gente tem um número muito grande de trabalhadores informais, a reforma trabalhista veio para flexibilizar essas relações de trabalho e acaba também prejudicando, né, os trabalhadores nesse contexto pandêmico, né, que não tem segurança para trabalhar. Sim. Então, os movimentos sociais, né, eles precisam hoje lutar para garantir a sobrevivência do povo, né, basicamente. Sim. Então, a gente sabe que a juventude, ela historicamente
possui um percurso enorme, né, de lutas pelo Brasil. A juventude brasileira fez parte de grandes processos, né, de transformação social, e agora não seria diferente, né? A juventude continua na luta, mesmo em tempo de pandemia, a gente não para, né? Uhum. E é por isso que estamos organizando a campanha de solidariedade Nós por Nós, Periferia Viva. A campanha de solidariedade já é uma prática do Levante, né? A solidariedade popular já é uma prática do Levante. Anualmente, a gente realiza a Semana de Solidariedade Nós por Nós, né? Só que esse ano, por conta da pandemia, a gente está organizando uma campanha permanente, né, de solidariedade. E o que é solidariedade popular, né? É com o povo e para o povo, né? Então, a gente atende às demandas reais, né, concretas da vida do povo, para contribuir para a sua sobrevivência. Então, a campanha de solidariedade, ela possui dois grandes eixos, né, que seria a conscientização e a distribuição. Então, tem também como objetivo, né, a não propagação do coronavírus. Então, a gente toma todos os cuidados necessários em saúde, né, para tocar a campanha. É importante a gente falar também que aqui no Tocantins, a campanha ela acontece em parceria com outras organizações, né, como a Central Única dos Trabalhadores, a CUT, sindicatos como o Sintete, organizações como a Consulta Popular, o Grêmio e o DCE, do IFTO, e também contamos com o apoio da UFT através da Pró-Reitoria de Extensão, a PROEX, né? Então, a gente promove uma campanha de arrecadação de finanças online, através da transferência online, né, ou do PicPay, do Levante também. O eixo, né, assim, esse é um dos eixos, como eu falei, né, que é dividido tanto na conscientização quanto na distribuição. E aí eu estou falando mais desse processo da distribuição, né, através da campanha, da arrecadação financeira, arrecadação de alimentos, né, de produtos de higiene, de equipamentos de segurança, como máscara, inclusive, álcool, né, a gente também recebeu essas doações, o que é muito importante, né, porque a gente também precisa se proteger para cuidar do outro, né, para cuidar da vida do outro. Verdade. Então, a gente também tem essa preocupação. Além disso, né, assim, é possível contribuir com a campanha tanto de forma financeira, quanto fazendo caixinhas, né, coletoras de alimentos, de produtos de higiene, enfim. E a conscientização também é um dos nossos eixos, né, porque a gente entende que para combater o Covid, a gente precisa de informações corretas, né? Para combater as fake news, a gente precisa de informações corretas, então produzimos e compartilhamos materiais formativos nas redes sociais, né, para que as pessoas entendam e compreendam todo esse processo que a gente está vivendo e também que entendam a importância do conhecimento científico, né? Sim. Porque a gente tem um presidente, né, que nega a importância dos conhecimentos científicos, que nega a gravidade da pandemia e que parece que não está preocupado em salvar a vida das pessoas, né? O Brasil é o único país no mundo que enfrenta uma pandemia sem ministro da Saúde, né? Hoje completam 18 dias que a gente não tem um ministro da Saúde, né? Então, assim, é uma situação muito grave e o Levante ele tem atuado nesse sentido, né, para conscientizar as pessoas, para conectar as pessoas através da solidariedade, né, porque nesse momento a gente precisa disso, né, é o povo com o povo para o povo, né, diante dessa ausência do Estado brasileiro, diante das dificuldades, por exemplo, no acesso ao benefício do auxílio emergencial, a gente precisa de solidariedade, né, para garantir a sobrevivência das pessoas.
Exatamente. Toda essa solidariedade revolucionária, né? Toda essa rede que vocês agora estão convergindo, nesse momento convergem para que esse movimento de solidariedade possa acontecer, é fruto de muito tempo já, né, Stephanie? Tudo isso é resultado de uma história, de um processo já que vocês têm aí caminhado. Então, acho que é importante também a gente lembrar que o Levante é uma organização de jovens militantes, né, que Sim, estão aí construindo um projeto popular. E ao longo dessa construção, que tem aí alguns campos de atuação que se destacam, né, que é no movimento de estudantes secundaristas, que é na universidade, né, nas periferias dos centros urbanos e também aí nos setores camponeses, que é este processo todo permitiu a vocês uma construção que fizesse diferença hoje, né? Nesse momento em que estamos em isolamento social, nesse momento que estamos vivendo uma pandemia e que também estamos vivendo um caos político, né? Porque Bolsonaro é um agente do caos, o que faz com que o Brasil, o brasileiro, passe por dificuldades ainda maiores diante desse problema mundial. Não é mesmo, Stephanie? sim, com certeza, Fabiana. A gente já tem um histórico de lutas, né? Como eu falei antes. Aqui no Tocantins, inclusive, já estamos construindo a luta ao lado da classe trabalhadora, ao lado do povo, né? Com os sindicatos há muito tempo. E essa campanha também é fruto disso, né? De todas essas construções que a gente vem fazendo ao longo desse tempo. O Levante, ele pauta a solidariedade como um conceito coletivo, né? Uhum. Assim, para a emancipação, para a conscientização e para o protagonismo, especialmente da juventude brasileira, Sim. né? Então, a gente entende que para a gente conseguir enfrentar essa conjuntura tão adversa e tão difícil, a gente precisa se organizar, a juventude precisa se organizar, né, e tomar para si esse papel de protagonista, né, na transformação que a gente quer. Então, o Levante também pauta isso e leva sempre essa mensagem em todos os espaços que a gente vai, né? Então, assim, a gente vive uma conjuntura política de extremos retrocessos, né, de ataques às instituições democráticas, de ataque às políticas públicas, de retirada de direitos, e diante disso tudo, a gente não tem como se omitir, né, fugir dessa Uhum. luta, né? A gente precisa se somar e precisa fortalecer cada vez mais essas iniciativas. É verdade. E o protagonismo da juventude tem se consolidado como fundamental nesse processo, né? Porque diante de todas as questões que você abordou, tem também os ataques em relação à universidade, à educação de uma maneira geral, né? E sobre essas questões, vocês já também estavam se organizando, né? Vocês já estavam organizados e enfrentando isso. Especialmente aí quando a gente fala da PEC 241, né? Vocês já estavam se organizando em relação a isso. Depois, quando ela se transforma em emenda constitucional 95, né? O ano passado, por conta do contingenciamento, toda a organização que vocês foram capazes de mobilizar para se discutir, né? A falta de investimentos em educação e como isso traria toda uma problemática estrutural com o passar do tempo. Então, entendo que toda essa força arregimentada e muito bem construída ao longo desses últimos anos, especialmente nos últimos 3 anos, né, 3, 4 anos, está sendo fundamental para que vocês consigam fomentar essas ações de solidariedade. Que eu também acho que é isso mesmo, Stephanie, é pela emancipação, né, por fundamentos teóricos que tem a praxis como elemento que se distingue, digamos assim, de outras movimentações, não é? Sim, com certeza. A prática é o critério da verdade, né? Então, a gente, como eu falei, né? A gente não foge da luta, a gente já está nesse caminho há muito tempo e sempre alertando, né? Assim, as pessoas, a sociedade, antes mesmo desse período eleitoral, né? Que a gente que aí Bolsonaro chegou ao governo, então, desde das movimentações da reforma da Previdência, né, da PEC, do teto dos gastos, mais conhecida como PEC da morte, né, porque congela por 20 anos os investimentos na saúde e na educação e na assistência social, no desenvolvimento social, né, então, congela
o direito do povo de ter acesso a uma saúde de qualidade, de ter acesso a uma educação pública de qualidade, e a gente percebe hoje, né, também o fruto de todo esse desmonte, né, Sim. porque houve uma grande falta de investimento nas universidades públicas, e hoje a gente percebe que nesse momento, né, nesse contexto pandêmico, quem produz as pesquisas científicas, né, que ajudam a gente a enfrentar o Covid, a encontrar estratégias para lidar com o Covid, são as universidades, né? Sim. São as universidades públicas que produzem equipamentos, que produzem testes, que produzem pesquisas e que fazem a gente avançar nesse processo, né? Então, a gente percebe o fruto de tudo isso, né, hoje, né, Sim. nesse contexto pandêmico, e se coloca à frente dessa luta para que as pessoas, né, para que o povo consiga compreender esse processo de retrocesso, né, esse contexto de ataques, né, que a juventude, inclusive, especificamente sofre, né, quando a gente tem relações trabalhistas completamente fragilizadas, sem segurança, né, sem garantia de direitos. Então, nós, né, a juventude, a gente também é muito afetado, né, nesse cenário. Então, é isso. A gente está sempre na luta e pautando essas questões. No princípio de tudo isso, diziam que o vírus era democrático, né? E aí, na verdade, a gente mais uma vez percebe que ele é um vírus que ataca classe, né, gênero, raça, né, etnia. Então, acho que é bom a gente sempre deixar bem fundamentado isso, como vocês têm feito nas suas reuniões, com essa construção toda que vocês já têm caminhado há algum tempo. É importante a gente deixar bem evidente isso. E também a necessidade, ainda que a gente está numa live que dura pouco tempo, da gente fazer memória do movimento, né? Porque a gente não pode dizer que as coisas aconteceram do nada. É que este momento de organização e de arregimentação de forças é fruto de uma historicidade que hoje dá a vocês uma condição de chegar nas periferias, de chegar nas populações mais vulneráveis e realmente ter uma prática, né, que esteja ali colaborando para que haja ao menos um alento nesse momento de pandemia. Exatamente. O Levante ele tem atuado para tentar diminuir, né, os efeitos da pandemia na vida do povo, garantindo o mínimo, né, que é a alimentação, o cuidado com a higiene, né? Então, assim, coisas que a gente percebe que falta, né, assim, falta por parte dos governantes, né, especialmente do governo federal, que parece não estar preocupado em salvar a vida da população, né? Ele está mais preocupado com salvar os lucros e a economia, né? Independente se a gente chega em 30 mil mortes, se a gente chega em 1 milhão de mortes, né? Então, assim, independente disso, ele está preocupado com outras questões que não com a vida, né? Então, assim, a atuação e a nossa articulação anterior, né, a esse contexto pandêmico também viabiliza a nossa inserção nas comunidades, né? Assim, a gente tem feito um mapeamento das famílias através das pessoas, né, que estão nas comunidades e que conhecem famílias que estão precisando, e aí passa para a gente o contato, a gente entra em contato, né, via telefone e pede para que a pessoa responsável pela família preencha um formulário, né, com algumas informações, para que a gente consiga organizar a demanda e a entrega, né, dos alimentos e também dos kits de higiene, para que a gente não cause aglomerações, para que a gente consiga fazer uma ação também com segurança, né, baseada nas orientações das organizações de saúde, né, dos profissionais da saúde. Também estamos em articulação com profissionais da saúde dessas regiões mais vulneráveis, porque eles também já têm uma vivência, já têm toda uma prática nos territórios, e que é importante também esse diálogo com o movimento social, né, principalmente nesse momento. Então, a gente também tem feito essas articulações com o serviço de saúde e com profissionais da saúde para entrar em contato também com essas famílias.
Certo. Me diz uma coisa, Stephanie, vocês estão atuando nas periferias de Palmas ou o movimento já tem uma amplitude maior do que a capital, aqui no Então, Tocantins? a gente, no último dia 30, né, no sábado, a gente conseguiu realizar o primeiro lote de entregas, né? Então, foi feita entregas da região norte à região sul de Palmas, é, especialmente ali o Lago Norte, alguns setores das Arnos, e Uhum. depois no Santa Bárbara, Aurene 3 e o setor dos IPs, né? Então, Certo. assim, são territórios que apresentam uma vulnerabilidade, né, muito grande e que a gente tem atuado frente a isso. Uhum. Mas também não impede, né, a gente também tem propostas de fazer esse atendimento a essa demanda fora de Palmas, né, como, por exemplo, na cidade de Porto. Uhum. Então, a gente também está articulando isso. Mas Certo. aqui em Palmas, é especificamente nas regiões norte e sul que apresentam vulnerabilidade maior, né? Certo, interessante. É, nessa questão norte-sul, tem algum setor em especial? Porque recentemente houve uma reintegração de posse no Taquari, né? Muitas pessoas ficaram ali numa situação ainda mais vulnerável. Vocês chegaram a atender essas pessoas também? Vocês colocaram, né, essas pessoas na lista aí dos atendimentos? Olha, inicialmente, né, a gente começou ali no setor do Santa Bárbara, pegando aquela parte também dos IPs, né? E assim, a gente entra, faz esse contato com as famílias a partir também das pessoas que vão repassando os nomes e os telefones para a gente, né? Sim. Assim, a gente tem feito um mapeamento em diversas áreas de Palmas, mas ainda, né, como a gente começou agora, nessa etapa das entregas, Uhum. praticamente, que foi sábado, então a gente não atendeu ainda esse território, né? Mas isso não significa que a gente não possa atender posteriormente, né? Porque a gente já está se planejando para fazer as próximas entregas também. Bacana. E sobre mobilização de recursos, né? Você deu uma prévia para a gente aqui no início do nosso bate-papo, mas eu queria que você especificasse mais. Ainda que existam todas as convergências que você já falou com a CUT, com a própria ProEx, né? Como que fica? Como que é toda essa movimentação para que o Levante consiga arrecadar dinheiro efetivamente e também os movimentos? Como que vocês pensaram essa estrutura e como ela tem dado resultado da forma como vocês pensaram? Olha, a gente planejou, né, fazer primeiro esse momento da arrecadação online através da vaquinha online, da vaquinha não, através de transferência bancária, né? A gente disponibiliza uma conta bancária para que as pessoas possam fazer a transferência financeira e também do PicPay do Levante. Uhum. Essa é uma das formas, né? Mas a gente também tem recebido muitas doações de alimentos, de cestas básicas, né, em si, e também de materiais de higiene, como, por exemplo, as máscaras, né? Como é um equipamento de proteção para os participantes das ações, né? A gente utiliza sempre máscara, luva, álcool em gel, né, para higienizar os alimentos que a gente recebe e Uhum. também durante as entregas, né? A gente tem essa precaução e essa orientação, na verdade, né? Com relação aos movimentos, como a gente já tem um histórico, né, de construção da luta aqui no Tocantins, em Palmas, então a gente vai entrando em contato, né, com as organizações parceiras, é, com movimentos do campo popular, né, do nosso campo também, para que a gente consiga desenvolver a campanha, né, e também através da divulgação nas redes sociais e nesses espaços, né, como por exemplo a live que está sendo agora, que é um Sim, espaço sim, muito importante para a gente conversar sobre isso, né, para que mais exato. pessoas fiquem sabendo, para que mais pessoas se interessem em contribuir com a campanha.
Por isso que eu insisti, né? E achei importante a gente ir repetindo, porque a live vai ficar gravada lá no nosso perfil e as pessoas que vão consultar vão poder também saber como acessar vocês e como contribuir, né, Stephanie? Acho que é isso também que é interessante, né? Sim, com certeza. O Levante, ele tá no Instagram, ele tá no Facebook, coloca Levante Tocantins, que consegue achar a gente facinho. Qualquer pessoa, né, pode entrar em contato, tanto se quiser contribuir financeiramente, ou com doação de alimentos, ou até mesmo sendo voluntário da campanha, né? Então, a gente está completamente aberto e disponível para estabelecer outras parcerias também, né? A Sim. campanha, ela está nesse processo de construção inicial, mas a gente sabe, né, que pode vir a agregar ainda mais parceiros, né, e pessoas que queiram contribuir com a gente. Então, se conhecer também pessoas que estejam precisando, famílias que estão em situação de vulnerabilidade, também podem entrar em contato para informar, para passar o contato dessa família, que aí a gente dá o prosseguimento. Isso é fundamental. Isso é fundamental, né? O Levante tá aí, se coloca aberto para novas parcerias, novas possibilidades, para amplificar essa ação e poder chegar a mais pessoas. Por isso Com que certeza. a gente entendeu também do Observatório que era importante, né? Ainda que a gente esteja só começando com esse canal aqui no Instagram, que era importante abrir a palavra para vocês, para que novos canais de colaboração de solidariedade, né? Essa mesma sintonia de solidariedade pudesse formar aí uma grande força para que a gente possa realmente colaborar com mais famílias. Sim, com certeza. Até porque, assim, a demanda ela é muito crescente, né? Muitas pessoas têm entrado em contato com a gente para preencher o formulário, né? Para a gente fazer esse mapeamento. Então, a gente vai precisar cada vez mais, né? De parcerias, de contribuições e de mais pessoas para construir essa campanha com a gente aqui no Tocantins, né? Sim, até porque daqui para frente a situação vai ficar ainda mais agravada, não é? A gente estava dizendo sobre um governo que só proporciona caos, né? Cada dia é um problema político que acaba desviando para o real problema que estamos vivendo agora, que é a pandemia, que são essas inúmeras mortes, né? O aumento diário de casos. E aí toda uma situação que vem do mundo do trabalho também, de pessoas que estão perdendo os seus empregos e que estão ficando a cada dia em situação cada vez pior. Então, na medida em que os dias passam, a situação vai ficando mais drástica, né? As vulnerabilidades vão ficando mais complicadas e é necessário que esse movimento continue ativo, forte e que tenham outros campos de força sendo agregados para que ele possa dar conta, né, desse processo todo. Sim, com certeza. Então, quando a gente vê, né, o ministro da Economia falar em reduzir para R$ 200 o auxílio emergencial, caso ele seja prolongado, a gente já sabe o que nos espera, né? Assim, a gente já sabe o que é que as pessoas vão enfrentar de dificuldade nos próximos tempos, e por isso a solidariedade popular ela se faz cada vez mais necessária, né? A gente precisa se conectar, a gente precisa se organizar para conseguir enfrentar esse momento, né? Vários estados já estão com seus sistemas de saúde em colapso, Sim. né? Faltando vagas nos hospitais, nas UTIs, falta respirador. Então, e o governo não se atenta, não se preocupa em resolver, né, essa questão, em dar orientações à população que de fato sejam corretas e assim, é uma falta o governo ele não oferece, né, as condições necessárias para que as pessoas fiquem em casa com dignidade, né, para que protejam sua saúde e a sua vida. Então, nós, né, enquanto movimento social, a gente tem o papel e o dever de lutar para garantir isso, né, para as pessoas. É isso mesmo. Esse governo a gente já sabe para que ele veio, né? Qual é o grupo que o sustenta
e quais são, portanto, as tarefas políticas que eles têm executado e para quem são essas políticas executadas. Portanto, a população, né, os mais vulneráveis, a sociedade está à míngua nesse momento, né? Porque ele escolheu o lucro, né? E a gente escolhe a vida. E é por isso que é importante a gente unir forças nesse momento, para que a gente não vai dar conta de tudo, infelizmente, mas esse movimento que a gente faz, ele é importante para criar novas condições. Não é só a condição da solidariedade do alimento, mas todas as questões que estão em torno disso, né? Que é a consciência de classe, que é a luta por uma emancipação, luta por uma política que seja justa e que seja uma democracia, que a gente viva em uma democracia radical, né? Não uma democracia burguesa que escolhe lados, que escolhe política, que escolhe as pessoas que vão viver e as que vão morrer. Porque o que tem acontecido é isso, né? Eles escolhem quem vão viver e que vão morrer. Não é, Stephanie? Sim, com certeza. A gente tem vivenciado um período muito difícil, né? Principalmente as periferias brasileiras, o genocídio da juventude negra, né? Que é extremamente desumano enfim, e é uma prática, principalmente desse governo autoritarista, né? E que flerta, e que ataca as instituições democráticas, né? Um governo fascista, como o de Bolsonaro, precisa ser combatido, a gente precisa fazer esse enfrentamento, a gente não pode, né, se negar a isso nesse momento, porque a nossa democracia está em jogo, né? A vida das pessoas está em jogo, e a gente sabe que o cenário é cada vez pior, né? A pandemia, ela ainda vai trazer imensas consequências, né? E o presidente nega, inclusive, a gravidade dessas consequências, né? O presidente é completamente negacionista a isso. Então, a gente precisa se defender, a gente precisa se organizar para poder enfrentar isso, né? Então, cada vez mais se faz necessário essa articulação com as pessoas, discutir, fazer uma discussão politizada, né, para que as pessoas despertem essa consciência política e que sejam protagonistas nesse processo, né, que não se deixem levar a reboque do que tem acontecido no nosso país, né? Não, muito boa colocação, né? A gente também, as discussões, tudo que vem em torno de um processo de solidariedade, né, que tem como objetivo, né, um projeto popular, tem que vir como praxis. Você falou ao longo desses minutos todos que nós estamos conversando sobre isso, né? Que tem que vir com discussão, tem que vir com debate, tem que vir com a participação real, né? Com a verdade, que é a prática. Então, são esses os caminhos que a gente precisa seguir para avançar, né? Porque eles querem que nós recuemos. E nós estamos estruturados e bem fundamentados para avançar. E temos tudo para isso, né? E não fugindo, claro, dos nossos ideais, né? Daquilo que é a origem e estrutura teórica daquilo que a gente se baseia. Porque isso também é fundamental, que a gente não perca a perspectiva, né, da nossa luta. Porque senão vira, digamos assim, uma caridade, não é verdade? E isso o outro lado também, quando quer, faz. Então a gente tem que entender Exatamente. que o que nós fazemos é uma luta distinta dessa que é de vez em quando, que é a caridade cristã, né? Que é uma solidariedade que está baseada em outros princípios, né? E que todos aqueles que convergem com ela, convergem porque têm princípios muito próximos. Isso é interessante. E criar essa condição de todo mundo entender que tem potência, né, humana para a gente poder fazer uma transformação social. Com certeza, né? Essa sua fala é muito importante e vai de acordo também com o que a gente compreende enquanto luta, né? Assim, não há teoria sem uma prática, né, que há em base e vice-versa, né? Não há uma prática sem uma teoria que há em base também. Então a gente precisa caminhar junto, né, a esses dois aspectos e construir, né, pontes que façam com que a gente consiga alcançar esse objetivo. Sim. E é como você falou, a campanha de solidariedade do Levante, ela não é uma campanha de caridade, né? Pelo contrário,
ela é uma campanha que visa a conscientização e a emancipação das pessoas, né? Que as pessoas consigam refletir, fazer uma reflexão crítica sobre tudo isso que a gente tem vivido e que se mobilizem e que se organizem para fazer esse enfrentamento, né? Então, assim, é muito importante a gente fazer essa distinção para que as pessoas não confundam, né? A solidariedade, por exemplo, das grandes empresas, dos bancos, enfim, ela é diferente da nossa, né? Uhum. A deles é muito mais visando a questão de marketing, né? E de lucro, na Isso. verdade. E a nossa não, né? A nossa, como eu falei, né? A solidariedade popular, a gente atende às demandas concretas do povo e, Uhum. principalmente, né? Provoca essa reflexão crítica e essa consciência que se faz tão necessário agora. É isso, acho que é importante registrar exatamente isso, Stephanie, né? Porque se ainda há dúvidas, né? E se possa ter dúvida, algumas outras pessoas que entrarem nessa live depois e tiverem dúvida do que se trata, eis aqui o esclarecimento, né? Eu vou colocar uma pergunta que veio aqui para você responder para a gente. Os números do Tocantins destoam, são muito maiores em termos de morte da juventude negra. O Levante discute segurança pública, por exemplo? É a pergunta da Coral Chaves. Tá. Então, o Levante, ele discute diversos aspectos, né, da nossa formação social e do modelo como a gente se organiza, inclusive sobre isso, né, como eu falei, por exemplo, a gente compreende que há um projeto de genocídio à população negra, né, não é por acaso, não é de ontem, não é de hoje, né, isso é histórico e a gente sabe que esse processo ele está baseado, né, em problemas estruturais da nossa sociedade, como, por exemplo, o racismo. Né? Então, assim, a gente discute muito sobre isso, né? Temos o coletivo, né, de negros e negras, o coletivo de diversidade, também para discutir questões como a diversidade de gênero, né, enfim, e sexual, Uhum. coletivo de mulheres. Então, a gente, como que eu digo, a gente propõe, né, um projeto popular antirracista, né, enfim, feminista e sem homofobia, né? Então, assim, a gente discute diversos fatores que estão atrelados à juventude, né, à juventude brasileira e também aqui no Tocantins, né? Sim, sim, muito bom. É só destacar aqui, né? O Samuel acabou de escrever que a população indígena também, né? As populações indígenas também estão a padecer, né? É, a Nayara destacou aqui o que nós estávamos dizendo sobre solidariedade não é caridade, né? Acho que por isso que entendi que era importante a gente deixar bem pontuado isso aqui, né? É uma disputa de projeto de sociedade, de fato, a gente está numa disputa mesmo, né? Por isso que é importante a gente avançar nessas condições que a juventude do Levante tem avançado, né? Organizado, estruturado, a questão da falta de políticas públicas. Então, é interessante ver o pessoal estar interagindo aqui, né? A Cleide também, a juventude do Projeto Popular sempre na luta, né? Parabéns ao Levante pela construção da campanha de solidariedade Periferia Viva. A gente sabe aí o papel importante que a Cleide tem, né? Nessas questões Sim, todas, né? Acho que vou até dar os parabéns aqui para ela, porque eu sou uma fã dela, gosto muito, né, do como ela age, como ela pensa, e acho que vale muito a pena a gente aplaudir o que a Cleide vem construindo aqui no Tocantins também, né, com a consulta popular. E agradecer a todas e todos que entraram aqui nesse momento para acompanhar a Stephanie, importantíssimo, né, tudo que ela trouxe para a gente. E eu vou passar para ti, Stephanie, para que você faça aí as considerações finais e, mais uma vez, destaque quais os canais que as pessoas podem utilizar para se comunicar com o Levante e juntar forças a essa campanha de solidariedade. Então, queria encerrar também agradecendo, né, pelo espaço, por todas as participações que a gente teve aqui na live. É um espaço muito importante. A gente está em casa, mas está em movimento, né? A luta não para e não pode, né? A gente não pode se dar ao luxo
de parar nesse momento. Então, continuamos em casa, continuamos defendendo o isolamento social, o distanciamento social, mas continuamos em movimento, continuamos na luta, né, para garantir melhores condições de vida para as pessoas, principalmente, né, a parcela mais pobre da população que tem enfrentado imensos desafios nessa pandemia. Dizer que o Levante está aberto, né, a parcerias, a contatos, a contribuições. Nós estamos no Instagram e no Facebook, né, Levante Tocantins. Coloca lá que é fácil de achar a gente. Entre em contato, se quiser conhecer a campanha, quem quiser conhecer o Levante, né, pode ficar à vontade. O Levante é um movimento de juventude, né, um movimento nacional, então a gente está presente em diversos estados, né, do país, construindo a luta, construindo a campanha de solidariedade nacionalmente, né, tem muitas pessoas envolvidas, tem muitas pessoas promovendo e viabilizando essa campanha, né, a solidariedade popular, que é nós por nós, né, se por lá eles não fazem nada, nós fazemos por aqui. E eu queria terminar com um trechinho de uma música. Posso? Claro, por favor. É de Bruna Gavino, ela é uma militante do Levante também, que diz assim: todo dia eu levanto querendo me transformar em uma nova pessoa para a sociedade mudar, né? Então, assim, resistir, indignar é o nosso dever, né? Então, a juventude precisa se dar conta disso, a juventude precisa fazer essa reflexão e se organizar, né? Para fazer esse enfrentamento, para que a gente consiga mais parceiros, para que a gente consiga dar andamento e atender cada vez a mais famílias, né? Que, como eu disse, os nossos contatos, né, têm sido muitos, né, para fazer esse mapeamento de muitas famílias, então a gente precisa cada vez mais de mais doações, né? Então, assim, qualquer quantia é importante, faz a diferença. Se não puder fazer uma doação financeira, pode fazer uma doação de kit de higiene, né, de materiais de higiene, de proteção, como máscara, álcool, de alimentos, enfim. E a gente segue firme na luta, estamos também à disposição, né, para tocar isso e para seguir junto, né, nessa luta com o povo. Defendemos a democracia acima de tudo e o povo ao lado do povo. Muito bom. Stephanie, eu só tenho que te agradecer, gratidão por esse momento, por você compartilhar conosco as ações que o Levante tem empenhado na luta, né, contra o Covid nas periferias aqui de Palmas. Dar os parabéns por toda essa força, por toda essa motivação que você nos traz também, né? Agradecer a todas e todos do Levante. Aqui passo isso para você, né, Stephanie, para que você leve o nosso Sim. abraço e nossa solidariedade também. Tá? Gratidão Com certeza. por esse Obrigada. momento. Obrigada. E lembrar que a live vai ficar gravada aqui no perfil do Observatório, né? E que nós estamos aí para fazer um trabalho também horizontalizado e juntar forças nesse momento tão difícil que o Brasil tem vivido. Obrigada e boa noite a todos. Obrigada. Boa Boa noite. noite. Tchau, Até tchau. logo. Tchau, tchau.